Olha só, não vou fazer porque não tem. Já tá dando tique. Essa Tourette não é fácil. Vamos tentar controlar, vamos ver. Se eu tentar é pior, mas vamos lá. Olha só que interessante, eu quero começar a live hoje à noite, tá? E essa semana eu quero. Eu vou trazer algumas palavras aleatórias, mas com a intenção de falar um pouco do reino de Deus, tá? Um reino espiritual. Sobre espiritualidade. Lembra que eu falei que ia falar sobre espiritualidade? Então, se liga hoje à noite. Hoje à noite, tá bom? 10 horas. Acho que às 10 é um horário bom, tá? Entre 10 e até 10 e 15, no máximo 10 e 10. Fica por dentro aí, tá? Mas vamos marcar para as 10, tá bom? Olha que interessante, vamos lá. Estou folheando aqui a Bíblia e quero dizer para você que a igreja é espiritual, sim ou não? Bom, a igreja é espiritual, então você precisa saber que a igreja é espiritual. E disso nós não podemos ter dúvidas. Fechou, tranquilo. Mas nós somos espirituais? Eu te pergunto, você é uma pessoa espiritual? Bom, talvez você diga, sim, eu sou espiritual, mas a Bíblia fala sobre quem é espiritual. E ela nos dá a direção de como que alguém, ou ela nos dá os caracteres, as características de alguém que é espiritual. Então quer dizer que para a igreja, para os espirituais, existe referências bíblicas que mostram como, como nos tornamos espirituais e como identificar ou identificarmos espiritualmente com a palavra de Deus. Pegou essa? Não? Olha que importante, né? Se nós somos espirituais, nós temos que ter ações espirituais nas nossas vidas. Um comportamento, atitudes, pensamentos, decisões. Entende isso? As nossas ações, a maneira com que vivemos, ela não pode ser totalmente carnal. Nós temos corpo, alma e espírito, óbvio. Nós temos que sustentar o corpo, né? Cuidar da alma e sempre vivificarmos o espírito. Olha que interessante, sustentar o corpo, cuidar da alma e vivificar o espírito. Como que se sustenta o corpo? Cuidando da alimentação, né? Agora, se você não tem uma boa alimentação, é outro caso, isso aí não é agora a discussão. Como que se cuida da alma? Bom, a alma, né? Nós cuidamos das emoções, então nós precisamos disciplinar a alma. A alma é má comportada, você sabia disso? E ela tanto influencia o corpo como influencia o espírito. A Bíblia diz que o espírito se abate pela dor do coração. Olha que interessante. Então, às vezes, nós, por estarmos emocionalmente feridos, nós temos o espírito atingido. Então, nós não conseguimos desenvolver uma espiritualidade. E que hora que eu quero que você entenda é que nós, como seres humanos, também somos seres espirituais. Então, nós precisamos dar manutenções diárias através do nosso crescimento no reino. Entende isso? Como que eu cuido do corpo? Alimentação, exercícios, né? A gente tem fé que Deus vai curar, que Deus vai fazer, mas não tem a mesma fé de obedecer para cuidar do corpo. Ter uma alimentação saudável, correta. Ah, não, aí não temos fé. Eu como que quero, como que vem na cabeça, às vezes eu como demais. Acabou a fé. Que interessante, né? Será que nós não somos mais negligentes do que obedientes quando se diz respeito à fé? A Bíblia fala de alimentação, você sabia disso? Quando nós cuidamos da alma, né, nós sustentamos o corpo assim, alimentando e cuidando, praticando exercícios, né? É assim nós sustentamos ele.
Quando nós cuidamos da nossa alma, nós temos que entender que nós precisamos aprimorá-la. A alma é algo essencial, porém, às vezes destrutivo, porque pela alma, pelas dores da alma, nós desistimos de muitas coisas na vida. Pelas dores na alma, nós cremos em muitas coisas que não deveríamos crer, paramos de fazer muitas coisas que não deveríamos parar. Então a alma parece que às vezes influencia muito mais do que o espírito. Agora, a alma está ligada às emoções, aos sentimentos. Então eu preciso saber que de alguma forma a minha alma tem que ser governada e não pode me governar. Fala, Liliane. Eu não ia fazer live, mas decidi conversar um pouco aqui, porque eu vou fazer live às 10 da noite hoje. Aí sim. Então, eu preciso saber agora que eu tenho que cuidar do corpo, né? Sustentar o corpo. O corpo tem que ser sustentado, também cuidado. Tem que cuidar da minha alma, né? Tem que discipliná-la. Amém. E eu tenho que trabalhar na vivificação do espírito. Então, olha que interessante. Corpo, alimento e sustento. Alma, disciplina. E o espírito, como que eu vivifico o espírito? O espírito se vivifica através da vida espiritual, da prática, da busca. Ponto. Se você não fizer isso, você não vivifica o seu espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, a maneira de eu cuidar da minha vida espiritual, deixa eu te falar uma coisa, é lendo a Bíblia, obedecendo, aí eu disciplino a alma, entende? E orando, e talvez jejuando também. Então assim eu trago vivificação espiritual para mim. Então às vezes a gente pensa, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ter intimidade, eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa, é mentira. Você consegue sim. Mas Jefferson, eu não consigo ter essa... Não, você consegue sim. O problema de muitas pessoas é que nós queremos o que é para amanhã, hoje. Nós queremos o que é para um ano, nesse. Então nós embaralhamos as coisas, sobrecarregamos as coisas que não deveriam estar sobrecarregadas. Então deixa eu te falar uma coisa. Hoje você pode tomar decisões corretas, atitudes corretas, e não criar expectativas erradas. Ponto. Então o que você vai fazer? Você vai disciplinar uma vida cristã. Você vai cuidar do seu corpo. Vai se alimentar direito a partir de hoje. Ponto. Você vai praticar exercício. Mas eu não tenho tempo. Tem. Antes de dormir, você tem 10 minutos para fazer exercício. Faça alongamento, faça agachamento. Isso tudo você pode fazer dentro do seu quarto. Faça aqueles polichinelos, invente, tem exercícios fáceis de fazer que não vão te prejudicar. Principalmente o alongamento, que traz bastante longevidade. Depois guarda mais 10 minutos para ler as escrituras e orar. Mais 20, não sei, você sabe. E dá para fazer. Talvez você diga, não, mas eu tenho que dormir porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Então, rouba 20 minutos do seu sono. Você vai ver como vai funcionar. Não é custoso. Mas amanhã eu tenho que trabalhar, então pega o almoço, almoça e lê a palavra depois do almoço. Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Nós somos negligentes, procrastinadores, e essa é a verdade. Então é necessário que agora a gente comece a trabalhar nisso. Deixa eu te contar uma coisa. Disciplina não está junto com a vontade. Ou você é disciplinado, ou você vai viver pela vontade. E a vontade, muitas vezes, está ligada ao desejo, à carne, à alma. Deixa eu te falar isso hoje. Então vamos lá. Como que eu vivifico o espírito? Com as coisas espirituais. Se você não buscar pelo espiritual, não praticar o espiritual, você não vai vivificar seu espírito. E o que acontece? Nós somos 3 seres, né? Desculpa. Nosso ser... esqueci a palavra. Esqueci. Tá? Nós somos um ser tripartido. Deu. Corpo, alma e espírito. E se eu não cuidar das 3, um vai afetar o outro. Ponto. Então é isso, tá? O reino de Deus, o reino espiritual,
ele não espera por você. Ele também não para em você. Então, o que eu preciso te fazer entender hoje? Ou você entra, ou você não entra. É muito simples e fácil de entender isso. Então, você vai ter que pensar assim, eu quero esse reino, eu quero Jesus, eu quero Deus, sim, então eu tenho que entrar. Quando Jesus disse, eu sou a porta, está falando, eu sou a oportunidade, eu sou o acesso. Vocês podem entrar, eu sou o acesso, eu sou a porta. Ele diz que estreita é essa porta, mas larga é a porta e o caminho que conduz à perdição. Quer dizer que a porta larga é muito mais fácil do que a porta estreita, porque a porta estreita vai exigir que a gente force, tenha um esforço para entrar. Então, isso vai falar muito sobre renúncia, sobre como devemos nos portar e de como devemos viver diariamente. Entendeu isso? Então, eu quero que você entenda hoje. Nós vamos falar de noite desse reino, de como funciona, e algumas coisas assim, do que eu estou falando aqui, sobre corpo, alma e espírito, e como ter uma vida espiritual. Como ter uma vida para alcançarmos uma espiritualidade melhor, como discernirmos o mundo espiritual, as coisas espirituais, como praticar essas coisas para que a gente possa crescer espiritualmente em Deus. Deixa eu te falar uma coisa para ti hoje. Talvez você nem acredite muito nas coisas que você lê, em outras você acredite. Isso aí mostra que nós estamos recém crescendo no entendimento, tá? Às vezes tem coisas que você vai ler que você pensa que não vão acontecer, mas vão. Só que todo o fato aqui, toda a escritura, quando ela diz, façam isso para que aconteça aquilo, você precisa entender que se você não fizer as coisas do jeito certo, as outras não acontecem. Então, é necessário que eu, nesse mundo terreno, faça o que está escrito. Se manifeste na terra, ou no meu corpo, na minha vida, nas coisas. Deixa eu te contar, olha só que interessante. Você pensa que só existe um reino? Não, existem dois reinos. O reino das trevas e o reino dos céus. Mesmo que você acredite ou não, esses reinos se manifestam diariamente, todos os dias. E se você não procurar sabedoria divina dos céus, você pode sofrer ataques espirituais do maligno, sem saber. Olha o que Paulo disse, vou dar uma dica aqui para vocês entenderem já. Paulo disse assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Opa, só um pouquinho. Ele está falando que existe uma luta. Como assim, Jefferson? Não entendi. Existe uma batalha que não pode ser vista aos olhos nus, mas nós podemos ver com a mente, com os sentimentos, com o discernimento. Ele diz que a luta é contra principados, potestades, hostes espirituais, forças da maldade nas regiões celestiais. Só um pouquinho. A nossa luta, nós, seres humanos, é contra o mundo celestial, um reino espiritual, num lugar espiritual. Ponto. E como que eu batalho? Como que eu luto? Como que eu percebo isso? Através do conhecimento das Escrituras. Eu vou identificar na minha vida, na vida de outras pessoas, essas lutas, essas batalhas. Através de uma mentalidade cristocêntrica, eu consigo ver uma mentalidade mundana. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Só um pouquinho. Está dizendo que esse mundo está tomado pelo maligno. Não todas as pessoas, não todos, mas ele está dizendo o mundo jaz do maligno. Então, os discernimentos que eu tenho é que quando eu vivo para os meus desejos, possivelmente eu posso estar sendo influenciado por algum espírito ou uma espiritualidade. As depressões, ansiedades também, não que seja só disso, mas não. Às vezes é por falta do cuidado do corpo. Você sabia que a serotonina é um hormônio que existe dentro de nós e que se você não cuidar do corpo, você baixa a serotonina, baixa a felicidade. Aí não é espiritual, é corpo. Mas você sabia que o inimigo também trabalha? Vai te fazer infeliz ou vai dizer que não? Então é isso, eu preciso saber. Por isso que se eu não cuido das minhas áreas,
Eu não discerno. Eu vou perguntar, eu não discerno. Eu vou orar para Deus, Deus, me dá felicidade. Senhor, eu estou buscando, porque felicidade é do espírito. Tá, eu vou te dar, só que tu não está cuidando do corpo, então tu não está tendo um progresso hormonal, tu não consegue ter serotonina. 80% da serotonina, segundo alguns estudos, vem do intestino. Aí você come, não descansa o intestino, não jejua. Aí o intestino não produz serotonina. Você sabia que o coração tem um nervo ligado ao cérebro? Não sei se é na amígdala, petocórtex pré-frontal, que é onde as suas decisões são tomadas. Então, se o seu coração está ruim, ele afeta a sua mentalidade, óbvio. Se você não tem uma boa mentalidade, influencia o coração. Então, olha que interessante. O coração tem 40 mil neurônios a princípio. Saúde. Você não cuida da espiritualidade e quer ter um progresso espiritual. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz assim: ai daquele que faça a minha obra relaxadamente. Só um pouquinho. Já está chamando a gente de relaxado? Não estou citando a Bíblia. Nosso corpo é templo do Espírito, é obra do Espírito, então eu preciso cuidar desse templo, trabalhar para que ele se mantenha. Então, eu quero que você aprenda hoje. Você cuida da sua saúde carnal, você cuida do seu corpo, você se alimenta corretamente, você está acima do peso, abaixo do peso, como que você está? Como é que está teu corpo? Bom, Jefferson, eu não cuido muito, eu estou meio relaxado, eu estou sempre atarefado. Então, você não está cuidando do templo. Em negligência, pecado, ponto. Não vai ter serotonina. Pratica esportes? Não. Você lê a Bíblia diariamente, você jejua, você ora, você pratica o que está escrito para que a ação do Espírito seja viva em você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se é vivente que é a palavra é semeada em mim, é uma coisa. Agora, quando ela é praticada, aí, a prática da palavra é como o fertilizante. Faz crescer e nascer. Pegou essa, então? Tá, e a alma? Falei do corpo e da alma. Então, a alma, ela precisa ser disciplinada. Com quem você anda? Quais são as pessoas que você se relaciona? Quais são os lugares que você frequenta? O que você assiste na TV, nos lugares? O que você ouve? Tudo isso é influência para a alma. Espírito e corpo. Você escuta músicas de Deus ou você escuta músicas do mundo? As pessoas que você anda são pessoas que também têm a mente de Cristo ou são pessoas mundanas? Influenciam. Elas te influenciam. Sejam boas ou ruins, te influenciam. O que você ouve, bom ou ruim, te influencia. Influenciar é isso. Influenciar. Inflar. Tornar cheio. Tornar. Pegou? Olha o que é influência. A influência faz isso com nós. Ela faz com que a gente se torne aquilo que estamos sendo influenciados. E talvez você diga, não, eu não sou influenciado. Deixa eu te mostrar como você é. Às vezes você passa num lugar e sente um cheiro de algo muito bom. Deu vontade de comer. Mesmo que você não coma, foi uma influência. Uma roupa bonita, você achou vontade de comprar. Você já deu vontade, foi influência. Mesmo que não torne você pode resistir, tudo bem. Mas isso já mostra. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha que interessante, eu vou fazer uma coisa bem legal aqui para você entender hoje. Olha que interessante isso. Isso aí um dia eu estava orando e Deus me mostrou. Você já sentiu sede e quis tomar água? Claro, né? Todos nós sentimos sede e queremos tomar água. Agora me responde uma coisa, olha, preste atenção como é importante cuidar dessa alma. Hein? Eu nem ia pregar, só ia dar o recado, mas está tão bom, eu vou ficar. Quando eu sinto sede, eu não escolho sentir sede. Pegou essa ou não? Tá pegando? Então, o que acontece para que eu sinta sede se eu não estou escolhendo sentir? Alguma coisa no seu corpo ativou o mecanismo cerebral que fez com que chegasse a algum lugar do seu corpo e ativasse alguma coisa que te desse vontade. E essa vontade era exatamente de tomar água. Que interessante, né? Tu viu? Você não comanda o seu corpo. Tá travando. Então, se você não cuidar da sua saúde, existem muitas coisas, muitos sentimentos que você tem hoje que são ativados por coisas que aconteceram no passado.
ou que ainda acontecem. E às vezes você sente um sentimento de tristeza, angústia, preocupação, e você não sabe por que está sentindo. Então nem tudo é espiritual. Às vezes alguém falou uma coisa para você e você acreditou muito mais do que na palavra. E aí às vezes você acorda e você está com aquele sentimento ruim, hoje eu estou triste, eu não sei porquê, será que é demônio? Não, não é. É que tem um sentimento escondido que está trabalhando num mecanismo cerebral em você. E aí de repente, toda vez que você vai comer, está travando, né? Pois é. Você sente culpa, alguém te falou que você não pode comer, ou alguém te falou, come toda a comida. Aí quando você vai comer, você sente culpa, porque alguém te ensinou, te obrigou. Não que seja assim para todos, eu tive isso um dia. Alguém te falou, olha, tu não faz isso, então tu vai apanhar. Aí, hoje você é adulto, às vezes você faz algumas coisas, você sente medo. Às vezes é o medo de apanhar, por conta de uma ação lá da infância. Então são sentimentos que hoje trabalham no nosso cérebro, por influência de coisas passadas, você não sabe. Entende isso ou não? Às vezes alguém rejeita você, você fica com raiva. Outras pessoas, quando são rejeitadas, choram, ficam tristes. Cada um tem uma reação emocional diante da mesma situação, porque foram educadas e ensinadas de maneira diferente. É forte isso. Então, essa semana vamos trabalhar bastante nisso, vamos conversar. E eu quero te convidar, vai ser todos os dias à noite. Vamos mudar comportamento, vamos mudar sensibilidades, emoções, e vamos trabalhar na nossa vida espiritual, na nossa vida carnal, e vamos curar essa alma, tá? Então, nessa semana nós vamos falar um pouco de cada coisa, mas o assunto é espiritualidade, tá? Quero tentar não sair desse foco, tá bom? Hoje às 10, amanhã às 10, depois de amanhã às 10 da noite, 10 da noite, 22 horas, nós vamos estar pregando todos os dias de noite. Se eu não tiver o que pregar, vou orar para você, vou profetizar. E eu quero que você convide pessoas para estarem juntos com nós aqui no Face. Aqui. No canal não vou conseguir, eu tenho que ter outro celular, não vai dar. Então, vamos lá, vamos tirar esses sentimentos ruins, vamos trabalhar na nossa saúde espiritual, na nossa saúde física. E vamos crescer juntos, vamos crescer juntos. Tá bom? Preciso de oração, mas vamos orar agora então. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela Liliane Comar. E a minha oração, Senhor, é para que sim, Jesus. É para que ela tenha raiz no teu evangelho, raiz na tua palavra. Eu oro para que a Liliane seja enraizada, Senhor. E para que essa raiz seja tão profunda a um ponto de que ela consiga ver o teu reino de um modo que ela nunca viu. E a palavra que eu tenho para ti, Liliane, é estabelecer. Estabelecer. E está bem óbvio, é muito fácil, mas essa é a palavra. É necessário que tu estabeleça o reino em ti. E eu vejo isso hoje. Estabelecer, não que tu não tenha, não que Deus não te ame, não que tu... Não é essas coisas. Eu vejo a palavra estabelecer. Estabelecer. Essa é a palavra para ti. Isso vai exigir que tu te aprofundes mais. A palavra é estabelecer. E quando o reino for estabelecido, escute. Aí muitas coisas, muitas dúvidas, muitas emoções não serão mais como uma influência para ti. E isso depende de ti. O Senhor me fala, é necessário que tu estabeleça o reino na tua mente, no teu coração, e que tu viva esse reino diariamente. Principalmente na tua mente. Essa é a palavra que eu tenho para ti hoje. Ah, Jesus, eu quero te agradecer pela vida da Liliane, e que ela saiba, Senhor, que ela é uma filha amada, e uma vez filha, sempre filha. Eu quero que ela saiba, a minha oração, Liliane, é para que tu saibas que tem uma palavra que Deus disse, ainda que uma mãe amamente, o filho que gerou no seu ventre, ainda que isso aconteça, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Esta é a maior palavra que nós temos. E a minha oração é para que as palavras do reino se estabeleçam na tua mente.
para que o Senhor te prospere todos os dias da tua vida, em crescimento e em entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá. Amanhã, meio-dia, eu não vou estar, vai ser difícil, tá? Porque eu estou trabalhando com instalações. Essa é a vida de quem tem que trabalhar, estudar, pregar e cuidar da família. Mas todos os dias à noite agora, vamos passar para a noite, tá? O pessoal que vai olhar depois aí, vamos para a noite, 22 horas aí, vai ficar mais fácil para mim. Mas eu vou tentar vir meio-dia igual. Aí eu repito a pregação à noite. Um abraço, que Deus abençoe. Valeu.